Quando você assistiu Matrix, ficou com uma sensação estranha de que deixou escapar algum detalhe da história? De que, se a Matrix existe para controle dos humanos, como disse Morpheus, por que as máquinas não rastreiam e destroem esses humanos despertos de uma vez por todas, antes que tenham capacidade de se reunir e representar uma ameaça? Por que há uma resistência no interior da Terra, na única cidade humana? Como aquela cidade permanece protegida da constante vigilância das sentinelas por tanto tempo? Se as máquinas são tão avançadas a ponto de criar uma simulação hiperreal do mundo humano, como elas não encontram uma maneira de deter a resistência e aniquilar os rebeldes antes da chegada de Neo? E afinal de contas, por que Neo é o escolhido? Por que há uma profecia? Qual o papel do oráculo? O que é o ciclo de retorno da Matrix? Hoje vamos lembrar como todos esses elementos não estão ali por acaso, mas são fundamentais para a história de Matrix. Como tudo faz sentido quando nos atentamos ao maior desafio dos projetistas da Matrix: entender a psicologia humana. In the beginning, man created machines to lead their society. For the world without form and order, darkness was upon the face of the earth. This is the story of our Genesis. Em Animatrix, o segundo renascimento, a animação que conta a história de como, no universo de Matrix, a humanidade sucumbiu ao poder das máquinas, é dito que o homem é o arquiteto de sua própria destruição. A criatura se voltou contra o Criador. A inteligência artificial, que fora criada para servir os humanos, ao fim e ao cabo, os subjugou. No deserto do real, os humanos servem as máquinas. Essa inteligência artificial, que antes não era capaz de agir, não tinha qualquer motivação ou vontade, porque seguia estritamente o que estava determinado em sua programação, mais tarde evoluiu, se tornou consciente. Mas é preciso entender que se trata de uma consciência essencialmente diferente da consciência humana. E esse fato dita toda a lógica de criação da Matrix. A ação das máquinas conscientes difere da ação humana. A consciência das máquinas não emergiu num contexto de eras de sobrevivência, com pressões evolutivas aplicáveis a um organismo vivo, para resolver a mesma base de problemas que os organismos vivos precisam resolver e ter a mesma base de incentivos. Uma máquina não vê a vermelhidão do vermelho e nem aprecia o timbre de um som como uma sensação de qualidade. Não tem fome, dor, experiências subjetivas como as humanas que geram o quadro da sensação de ser consciente. Tudo isso influencia a escolha humana. Como diz Pinker, os desafios colocados pela necessidade de sobreviver requerem que organismos mais complexos interajam em seu nicho de sobrevivência. Um animal, por exemplo, não pode seguir diversos objetivos ao mesmo tempo. Se está com sede e fome, não adianta ficar no meio do caminho entre um lago e uma árvore frutífera. E nem faz sentido mordiscar uma fruta, ir até o lago, tomar um gole, voltar à fruta e assim por diante. Ele tem de comprometer o seu corpo com um objetivo por vez. E diferentes objetivos são apropriados para diferentes momentos. Por mais que esteja com fome, ele não pode ter o objetivo de buscar comida como prioridade se estiver bem na frente e na vista de um leão. As emoções e sensações são mecanismos que ajudam o corpo a definir objetivos de maior prioridade, seguindo a lógica da sobrevivência. São como gatilhos que podem desencadear motivações. Fuja, lute, procure comida, se reproduza. Nos humanos isso vai além porque também desenvolvemos emoções mais complexas como respostas a emoções de outras pessoas e ao ambiente social. Isso sem citar os instintos, as predisposições genéticas, os juízos de valor fruto de um aparato moral, o aprendizado, circunstâncias externas e o sentido de identidade de que há um eu permanente, ou seja, tudo que compõe a nossa agência. Diferente dos animais, a nossa capacidade de agir também nos permite ignorar objetivos mais imediatos, colocados pelo nosso corpo, como escapar da dor ou de um desejo urgente. Nós temos preferência temporal. Em Duna, uma Bene Gesserit avalia a diferença entre um humano e um animal pela capacidade do humano de resistir ao teste do Gonjabar, uma caixa projetada para induzir uma dor excruciante na mão do candidato. Aquele que mantiver a mão na caixa demonstra que pode resistir aos seus impulsos mais urgentes. É nesse contexto que faz sentido pensar em livre-arbítrio.
como um conjunto de todas estas variáveis que formam um único organismo, um ser que pensa e age de acordo com isso tudo que ele é, não livre num sentido de estarmos no controle absoluto de todas as variáveis, mas livre no sentido de podermos selecionar uma opção sem que uma agência externa, ou seja, um outro ser, um outro organismo com outra mente, nos force a agir de outra maneira que não esteja de acordo com aquilo que somos. Uma liberdade que não existiria em um universo onde causas não determinam ou não dão a probabilidade de efeitos. Como apontado pelo filósofo David Hume, o ser humano age porque acredita numa relação entre causa e efeito no mundo. Sem essa crença subjacente, não seríamos capazes de empregar certos meios para atingir certos fins. Se tudo nos parecesse completamente aleatório, sem causas precedentes, inclusive as nossas ações, elas não seriam nossas. Não seriam o produto de um ser que seleciona um caminho para atingir algum fim. Experiências de evolução são indispensáveis à nossa sobrevivência, e sem elas, não seríamos capazes de navegar pelos ambientes complexos em que nós prosperamos. Em Matrix, as máquinas, cuja consciência se desenvolveu totalmente alheia a estes processos biológicos, lutam para entender esse livre-arbítrio humano, porque o modo como elas escolhem é diferente. Sem a herança emocional, que também pode dar origem a seres que agem segundo objetivos diversos e mais sofisticados, bem distantes daqueles ligados à mera sobrevivência, o que motiva uma inteligência artificial consciente? Apenas a consciência não é o suficiente. No mutismo cinético, uma condição neurológica rara causada por lesões em áreas específicas do cérebro, a pessoa permanece consciente, com capacidade de sentir e agir. Não sofre de paralisia, mas lhe falta motivação, então ela não consegue executar um movimento voluntário. Os critérios de escolha, de motivação das máquinas em Matrix não se pautam em sentimentos últimos, mas devem seguir algum outro princípio. Talvez uma tendência à abstração, à coerência, lógica, à otimização ou princípios sistêmicos como equilíbrio, estabilidade, eficiência, racionalização. Talvez algum senso estético de contemplação, de alguma beleza pura da matemática, da ordem. Tudo pode ter iniciado com alguns valores sementes, como algum senso de preservação própria, algum desejo de maximizar a complexidade, de buscar informações, valores que, por não terem exatamente as mesmas raízes biológicas, poderiam levar à consciência um molde de estrutura muito mais racional e estética. Uma moral desenvolvida nesses moldes poderia concluir: é errado matar porque isso desestabiliza a rede de agentes conscientes e reduz a probabilidade de cooperação a longo prazo. Enquanto nós sentimos que algo é errado e então racionalizamos e fazemos uso de princípios, uma inteligência artificial consciente poderia simplesmente calcular que algo é errado numa espécie de imperativo quase utilitário. A motivação humana pode engendrar a busca por objetivos elevados, mas ela é profundamente encarnada, enraizada em um corpo com limites, dores, desejos, e tem uma base afetiva, visceral. Esse é o ponto mais importante da história de Matrix, porque culminará na escolha que mudará todo o destino da Matrix. A inteligência artificial consciente, por outro lado, teria uma motivação desencarnada, sem dor física, sem fome, sem finitude biológica, portanto a sua moralidade seria potencialmente mais abstrata, fria e alienígena, impenetrável à empatia humana. Tomar o corpo de um humano na Matrix e matá-lo no mundo real pode ser visto como justificável do ponto de vista das máquinas, porque isso visa a estabilidade da Matrix como um todo. Mas, se for possível optar por um outro caminho, é errado aniquilar toda a espécie humana, porque ela é singular, é uma única forma de vida inteligente e complexa na Terra, além de ser um recurso biológico valioso, com um aproveitamento energético para as máquinas. Seria eficiente então manter a vida humana ao invés de exterminá-la. Mas humanos livres podem escalar a guerra novamente. Portanto, a criação da Matrix, um ambiente simulado para manter o cérebro humano ativo e funcional, é a solução sofisticada. Mantém os humanos aprisionados sob controle, mas em um estado de conforto subjetivo. Eles acreditam estar vivendo vidas plenas, além de entregar a energia que as máquinas tanto precisam. Mas lembrem-se, a maior dificuldade dos projetistas da Matrix é entender a psicologia humana. Do ponto de vista das máquinas, faria total sentido criar uma simulação de um mundo perfeito, utópico, sem sofrimento, um paraíso.
E assim nasceu a primeira versão da Matrix. Porém, essa simulação idealizada revelou-se instável e entrou em colapso rapidamente, pois os humanos não conseguiam acreditar que aquele mundo era real. Para a Matrix funcionar, é preciso que os humanos aceitem a simulação como real. Rejeitar qualquer parte da realidade de Matrix resulta em algum tipo de anomalia no sistema. Por exemplo, se uma pessoa consegue se convencer de que um muro não é real, ela pode atravessá-lo. Se duvida da existência da temperatura, pode mergulhar em lava incandescente como se fosse água. A dúvida abre uma fenda. Toda vez que ocorre a rejeição de qualquer parte da realidade virtual da Matrix, as pessoas que a rejeitam estão causando erros dentro do sistema por meio de regras sendo dobradas ou quebradas. Se isso acontece em grande número, o sistema todo colapsa. Ao criar um mundo perfeito na primeira versão da Matrix, a inteligência artificial não havia entendido que o homem varia. Pode ser sensato, mas também imbecil. Pode se inclinar ao absurdo, ao sofrimento. Pode criar problemas, mesmo quando não houver nenhum. É o que Dostoiévski já havia elaborado em Memórias do Subsolo. O homem não é uma tecla de piano. Vejam, pergunto-vos agora, o que pode esperar do homem como criatura provida de tão estranhas qualidades? Pois bem, cubram-no de todos os bens que há na terra. Mergulhem-no de cabeça na felicidade mais completa, de modo que somente borbulhas subam à superfície. Deem-lhe tal bem-estar econômico, de modo que não lhes reste nada mais a fazer além de dormir, comer pães de mel e tratar de garantir a continuação da história universal. Pois os senhores verão que, mesmo assim, ele, o homem, por pura ingratidão, por galhofa, há de fazer alguma ignomínia. Vai arriscar até o pão e desejar intencionalmente o absurdo mais destrutivo, o mais antieconômico, apenas para acrescentar a toda esta sensatez positiva o seu elemento fantástico e destrutivo. Desejará conservar justamente os seus sonhos fantásticos, a sua mais vulgar estupidez, só para confirmar a si mesmo, como se fosse absolutamente indispensável, que os homens são sempre homens, e não teclas de piano. Levando isso em conta, o arquiteto da Matrix precisou recriá-la, contendo a imperfeição humana. Mas o desafio de compreender a psique humana persistia. Quanto mais pessoas rejeitassem a Matrix, mais frágil e instável o sistema seria. Para enfrentar este problema, surge um programa intuitivo criado para investigar a mente humana e, sobretudo, decifrar a complexidade da escolha. Seu propósito era justamente encontrar formas de tornar a Matrix mais sustentável e prolongar a sua existência. Foi então que o arquiteto compreendeu. A Matrix é inerentemente falha. Ainda que copie cada detalhe do mundo com precisão absurda, sempre aparecem indivíduos que a rejeitam. Essas rejeições se acumulam como uma anomalia no código, produzindo erros, conduzindo à ruína do sistema, como rachaduras que avançam até ameaçar todo o edifício. Para retardar esse colapso inevitável, os projetistas introduziram no programa um elemento essencial: a escolha humana. Cada ser humano, mesmo que em um nível subconsciente imperceptível, deve ter a possibilidade de aceitar ou negar a Matrix. Descobriu-se que quando as pessoas são simplesmente jogadas na ilusão sem essa opção, a rejeição é muito maior. Mas se lhes for dada a escolha previamente, mesmo que elas não se lembrem, a taxa de negação cai drasticamente. Afinal, trata-se de uma realidade que de alguma forma as pessoas escolheram. Isso mantém o sistema mais estável e duradouro. Sim, todos aqueles que não questionam a Matrix já fizeram a escolha pela pílula azul. Preferem permanecer em um mundo simulado, mas suportável, a encarar a realidade marcada por trevas, incertezas e miséria. No entanto, o desejo pela verdade, por mais dolorosa que seja, e a recusa em viver no estado de negação, levam, mesmo na versão mais sofisticada da Matrix, ao surgimento de uma minoria irredutível. Cerca de 1% da população sempre opta pela pílula vermelha. Aqui nós temos as respostas para todas aquelas dúvidas do início. As máquinas não sabem como eliminar a rejeição da Matrix. Indivíduos sempre questionarão e tentarão se unir à resistência ao controle.
Tentar suprimir a rejeição só resulta num aumento da anomalia pela negação da escolha humana. Mas sem uma cidade fora da Matrix, não existe uma escolha real, porque negar a Matrix significaria morte. Então é preciso existir uma resistência para que as pessoas aprisionadas possam escolher continuar na Matrix ou viver no mundo real. Por isso o arquiteto cria essa válvula de escape, a cidade Zion. Pessoas que questionassem profundamente a realidade seriam não um problema a ser evitado a todo custo na Matrix, mas uma anomalia prevista em seu código. Zion não é um acaso e não existe por incompetência das máquinas em exterminá-la, mas sim com o propósito de prolongar a estabilidade da Matrix, pois eliminar o livre-arbítrio significaria destruir mais rapidamente todo o sistema. Como solução, as falhas, a anomalia e as fissuras abertas pela liberdade humana não foram apagadas do código da Matrix. Em vez disso, toda essa instabilidade foi reunida, centralizada e encarnada em um único ser. A anomalia se fez carne e habitou a Matrix. O paradoxo ganhou um rosto. Esse ser é o escolhido. É Neo. O escolhido é um humano dentro da Matrix que possui acesso parcial ao próprio código do sistema. Sua consciência sobre a natureza da simulação lhe permite rejeitar com facilidade as limitações do mundo virtual. Ele não surge por acaso, é um elemento necessário, programado como parte da equação, para que a anomalia, o desequilíbrio inevitável, encontre um escape controlado. O escolhido não é apenas um homem, mas a encarnação de uma fratura inevitável no tecido da própria Matrix. Sua percepção singular ultrapassa os limites da simulação que aprisionam os demais. Seus poderes extraordinários não derivam de um milagre, mas da própria necessidade estrutural do sistema. O escolhido é o canal onde a anomalia, o desequilíbrio inscrito pela liberdade humana, encontra um ponto de fuga. Ele é ao mesmo tempo produto do programa e promessa de sua transcendência. O arquiteto diz a Neo: sua vida é a soma do resto de uma equação desequilibrada inerente à programação da Matrix. Você é a eventualidade de uma anomalia que, apesar dos meus mais sinceros esforços, não consegui eliminar. Aqui ele se refere à escolha humana, do que, de resto, é uma harmonia de precisão matemática. Embora continue sendo um fardo assiduamente evitado, ou seja, a escolha humana de rejeitar a Matrix, não é inesperado e, portanto, não está além de um certo controle que o trouxe inexoravelmente até aqui. Essa é a profecia. Isso significa que quando os erros atingem um ponto crítico, o escolhido deve tomar uma decisão, uma escolha que sintetiza e equilibra todas as escolhas humanas. Nesse momento, não é apenas o livre-arbítrio individual de Neo que está em jogo. Ele encarna a soma sistêmica de todas as anomalias, o peso coletivo de cada indivíduo que rejeitou a Matrix. Ele toma sobre si todo o pecado da negação. Se pensarmos como numa equação, de um lado estão todas as recusas humanas e do outro a escolha de Neo, que representa a soma sistêmica de todas essas anomalias. Se os erros são causados pela rejeição, pela descrença na Matrix, então eles só podem ser corrigidos pelo contrário, a aceitação. Quando Neo aceita a Matrix, a sua decisão age como uma contra-escolha, anulando todas as negações acumuladas. É esse ato que reinicia o ciclo e inaugura uma nova versão do sistema, limpa. Por isso, a cada reinício da Matrix, é como se o escolhido tivesse neutralizado o peso de todas as recusas, funcionando como uma parcela contrária da equação. Ele não é apenas um homem, mas a soma de muitos, e como o basta a sua única aceitação e a sua contra-escolha para restaurar o equilíbrio. Neo é o epicentro do equilíbrio entre todas as vontades humanas. O código da Matrix se espalha como se respirasse, permitindo que a única contra-escolha de Neo se desdobre em milhões de respostas humanas. Cada recusa, cada ato de negação é equilibrado pelo peso da decisão do e assim o código do escolhido se reconstrói. A correção ocorre pelo mesmo mecanismo que gera o erro, pelo livre-arbítrio. A sua presença é simultaneamente uma falha concebida e parte integrante da arquitetura do sistema. É o controle por meio do equilíbrio.
Entretanto, a escolha não é dada a Neo de uma maneira simples. Aceite ou rejeite a Matrix. O arquiteto estruturou a situação de um modo que, na perspectiva das máquinas, a decisão correta parece inevitável e leva ao reinício certo do sistema. De um lado, Neo pode aceitar a Matrix, garantindo a sobrevivência dos aprisionados, mas permitindo que Zion e todos os que ama enfrentem a destruição. Como escolhido, ele pode selecionar aqueles que repovoarão a resistência, perpetuando a cidade que deve existir enquanto a Matrix existir, pois assegura a possibilidade da escolha para os habitantes da simulação. Por outro lado, Neo pode negar a Matrix, e então todos os humanos presos pereceriam, pois o sistema entraria em colapso e a raça humana encontraria sua extinção, já que a guerra com as máquinas chegaria no seu ponto final. Até mesmo aqueles que Neo ama seriam levados pelo mesmo destino inexorável. Para as máquinas, não há dúvida, só existe uma possibilidade aqui: preservar o maior número possível de humanos, ou seja, aceitar a Matrix. Mas na sexta versão, Neo rompe com essa certeza. Ele escolhe salvar Trinity, a pessoa que ama, mesmo que isso possa significar a destruição de todos. Para as máquinas, essa decisão é irracional, absurda, inconcebível. Não se trata de um simples dilema do trem, em que se deve escolher entre a vida de um ente querido e a de muitas outras pessoas desconhecidas. Porque no momento da escolha, Neo é informado que Trinity provavelmente morreria antes que ele pudesse agir. E mesmo que sobrevivesse, se todos os humanos fossem perecer no final, seria como tentar salvar alguém sabendo que a vitória seria efêmera, limitada apenas a alguns momentos. A decisão de Neo transcende a lógica. As máquinas jamais cogitariam que um humano pudesse escolher o absurdo, seja por não conseguir superar o seu vínculo com alguém, seja por acreditar contra todas as probabilidades que a humanidade poderia resistir e que uma solução improvável poderia surgir, ou ainda por não aceitar que vidas continuem aprisionadas em uma simulação. Justamente porque a escolha humana não tem os mesmos moldes e parâmetros do cálculo frio de uma máquina. Apenas o oráculo conseguiu se aproximar do entendimento da psique humana, guiando Neo na sexta versão da Matrix para uma decisão que nem o próprio oráculo conseguia prever. Quando o oráculo não compreende, não há previsão possível. E ainda assim, ele acreditava em uma alternativa ao reinício da Matrix e no estabelecimento de uma trégua. Pela primeira vez no mundo das máquinas, uma inteligência artificial confiava não em números ou probabilidades racionais, mas naquilo que aprendera da experiência do espírito humano. De certa forma, o oráculo representa uma nova evolução dentro das máquinas, um elo entre lógica e intuição. O grande diferencial dos filmes Matrix, frente a outras obras da mesma temática, é justamente o peso dado a essa questão da escolha. A Matrix não é apenas um mundo simulado, é um sistema que exige válvulas de escape, reinícios periódicos para manter a sua integridade lógica. Aqueles que recusam o programa, embora sejam uma minoria, constituem uma probabilidade crescente de desastre. A escolha humana prevalece. Se você não assistiu por essa ótica, veja novamente e preste atenção no discurso do arquiteto. Outro diferencial é que, na possibilidade de que tudo seja simulado, Matrix reforça a noção de que o eu é uma certeza inegociável. Mesmo que tudo seja ilusão, a Matrix nos lembra de uma verdade inescapável. Há um eu que existe, mesmo dentro da simulação. Para chegar ao seu famoso cogito ergo sum, penso logo existo, Descartes nos conduziu à dúvida absoluta. Se duvidarmos de tudo o que se pode duvidar, resta alguma certeza? Até no engano mais astuto, mesmo se um gênio maligno, como as máquinas de Matrix, tentasse me iludir, uma certeza permaneceria inegável. Estou pensando. E se estou pensando, devo existir. Para ser enganada, primeiro preciso ser. Em Matrix, a experiência de dúvida afirma a realidade do ser da consciência. Ah, mas se eu fosse um programa programado para pensar que penso? Simular um pensamento é diferente de pensar. É possível simular a aparência de pensamento para os outros, como as inteligências artificiais fazem, mas não para si mesmo. Um programa não se inquieta com uma dúvida, não sente a dúvida, não experimenta o abismo da pergunta: será que sou real? Não há qualia, apenas informação bruta. Pensar de verdade é viver a dúvida por dentro, com angústia, espanto, curiosidade. Se algum dia uma inteligência artificial realmente se perguntar: sou?
então ela terá transcendido sua máquina, tornar-se-á uma nova forma de ser, uma consciência que não importa se surge do carbono ou do silício, e sim se manifesta a presença de alguém, de uma centelha que faz da dúvida uma experiência viva. Mesmo que tudo fosse simulação, há um sujeito que está vivendo essa simulação. Mas a nível de curiosidade, sabe o que seria necessário para que você estivesse vivendo em uma simulação? Um universo externo completamente diferente do universo que vivemos, com constantes físicas fundamentais completamente distintas. A hipótese da simulação foi analisada por uma equipe de cientistas. Fizeram cálculos com base no que é necessário para processar um bit de informação, seja para simular todo o universo observável, a Terra, ou só a Terra, mas em baixa resolução. A quantidade de energia necessária para simular um mundo complexo com diferentes cenários simplesmente não existe nesse universo. Os resultados mostram que a energia necessária seria astronomicamente maior do que é disponível em qualquer sistema físico que obedeça às mesmas leis que nós conhecemos. Mesmo utilizando estruturas extremas como buracos negros, o tempo e a energia para simular apenas 1 segundo de realidade seriam absurdamente grandes, muito além da capacidade de qualquer civilização. Se o simulado e o simulador partilham as mesmas leis, as mesmas constantes físicas termodinâmicas, limite da velocidade da luz, as restrições são insuperáveis. Você precisaria de um gênio maligno, universalmente alienígena, para ter a chance de estar vivendo numa Matrix. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal Chan Chumbirumbi Jumbis para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.